Olá, família, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Hora de Semear. Meu coração muito alegre, feliz por estar com você nesse tempo. Vamos estar falando hoje aqui sobre algo muito importante, né? E meu coração se enche de alegria porque Deus tem nos presenteado com pessoas muito importantes para nós. Porque nosso Semear Studio, ele tem duas missões. Primeiro, é honrar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, é dar voz àquilo que as pessoas carregam, né? Aquilo que as pessoas vivem e aquilo que é importante para cada um. E o meu coração se enche de alegria hoje, porque vamos estar aqui conversando, falando aqui. Vou estar colocando muitas perguntas aqui, né? E sei que o homem é jogador, é goleador e vai dar tudo certo. E é um amigão do coração, né? Que Deus nos presenteou, né? Posso dizer, conheço eles há alguns anos já. É meu amigo Jonas. Jonas, seja bem-vindo mais uma vez no Semear Estúdio. E seja bem-vindo, tá em casa aí. Boa noite. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Eu louvo a Deus pela tua vida e por tudo que tu vem proporcionando, né? Sempre me manda uma mensagem com carinho, sempre me manda uma mensagem boa, então eu sou grato. Sou grato por tudo e tamo junto, né? Glória a Deus. Por que que eu falei de longas datas, né? Me lembro desde o início que a gente começou o nosso estúdio, Semear, a gente estava aprendendo, e estamos aprendendo todos os dias, né? E aí estava aprendendo já, e dando aquela vontade, vamos fazer, vamos fazer. Lembro que desde o início ali a gente convidamos o Jonas, não estava tudo pronto, ainda estava nos organizando. E o Jonas esteve aqui conosco, né, desde o início, e foi uma bênção. E tenho certeza que Deus vai falar bastante conosco nesse tempo, né? A gente quer uma palavra direcionada aí para todos os homens. É para os homens hoje. A conversa, o caldo é um pouquinho mais grosso, né, Jonas? Nós vamos falar com os homens nessa noite, então. Quero pedir para você, você que está nos assistindo, você que nos acompanha, compartilha esse podcast, compartilha essa live, que eu tenho a certeza que algo de Deus tem preparado aí para as nossas vidas aí, e vai ser um tempo top, um tempo tremendo de Deus para a nossa vida. Então hoje nós sentimos no coração de colocar o tema, né? Que homens em construção. Todos nós estamos em construção, todos nós estamos aprendendo, todos nós tivemos uma criação, né? E com todo o nosso convívio, com toda a nossa criação, a gente sempre pode melhorar um pouquinho. E hoje eu quero conversar com o Jonas aqui. Desde já, Jonas, quero pedir para você se apresentar, que talvez, não sei se todos te conhecem, ou todos vão começar a te seguir daqui um pouco, né? Para esse tempo aí que vamos ter aí. Gostaria que você se apresentasse, quem é o Jonas, casado, não casado, tem filhos, para os nossos seguidores. Vamos lá. Sou o Jonas Dornelles, sou de Canoas, natural de Canoas, né? Sou representante comercial, sou casado, com a Michele, tenho meu filho Pedro Henrique e tamo aí, né? Que der e vier. Esse é um pouquinho o resumo do Jonas, assim, sabe? Gosto de futebol, gosto de assuntos polêmicos, gosto de bom papo. É isso aí. Coisa boa. Então, Jonas, olha só, quero te fazer já desde já uma pergunta, anotei aqui. Ô, Jonas, na tua opinião, o que momento que um homem ele percebe que a ausência ou uma falha de um pai, ela começa a afetar no seu convívio do dia a dia, nos seus relacionamentos, nas suas decisões e até mesmo na nossa identidade? Como que você enxerga isso? Que momento, que fase da vida? Tu sabe que eu não digo nem em fase, tá? Eu digo em situações, porque a gente, pai, homem, né? A gente vive todo dia uma situação, né? E a situação, ela acaba, às vezes, tu agindo de uma forma que daqui a um pouco tu não observa. Então, o que que eu vejo hoje, assim?
a questão da momento de uma ruptura, tu começa a ver lá atrás, lá lá na tua infância, né? Quando tu observa a paternidade, quando tu observa que daqui um pouco tu vê um exemplo do teu pai em alguma atitude, ou daqui um pouco em alguma situação que tu vê que o pai teve uma falha contigo. E não é nem questão de querer culpar o pai, né? É uma questão de geração. Vamos lá. Eu sou de 86. O meu pai é se- 60 e alguma coisa. Então, a geração do meu pai, a geração do meu avô, a minha geração são gerações totalmente diferentes. E cada uma delas tem a sua característica de como lidar com isso. E a gente precisa entender que são tudo questão de tempo e período para iniciar e terminar. Não tem como comparar a paternidade e a falha na década de 80 para a década de 70, para a década de 90, para a geração 2000 e assim por diante. Então a gente tem que observar o que, que a gente pode não cometer de erro e tentar sempre passar o melhor para nossos filhos, né? Não deixar que as coisas do passado acabam influenciando para o futuro e a gente tentar fazer o melhor. Pegar os bons exemplos, né? O bom exemplo. Isso eu acho que vai ser um bom caminho, um bom princípio, né? Que a gente vai querer sempre o melhor para nossos filhos, a gente não vai querer um mal, né? Então, como pai, a gente precisa ter uma postura diferente e não pegar aquilo que foi para trás e de mau exemplo para não comprometer nada, né? Verdade. E Jonas, e como nós, né? Como você falou, a gente quer sempre ser o melhor, sempre dar o melhor, muitas das vezes, não somente físico, materiais, mas realmente o melhor de nós mesmo, né? Mas eu te pergunto, Jonas, e a gente observando, né, sobre o que você falou, como que a gente vai dar o melhor se a gente não teve? Vamos dar um exemplo meu. Eu não conheci o meu pai. Meu pai faleceu, minha mãe fala que eu tinha, acho que 1 ano, 2 anos de idade, então não lembro mesmo, nem a fisionomia dele. Mas hoje, né, Deus me deu a oportunidade de hoje ter um filho, tenho o filho Vitor, né, que tem 7 anos, e, e eu fico me perguntando por algumas situações, né, como que eu vou ser um pai, quando antes dele nascer. Como que eu vou ser um pai? Eu não tinha uma referência de pai. Fui criado pela minha mãe, pela minha avó, glória a Deus, foi muito bom. Como você falou, foi um ensino totalmente diferente, né? Mas aquele ensino que eu ganhei, eu estava repassando isso. Mas como você, né, foi muito bem, né, colocado aí, falando que não pode comparar as décadas, né, que são fases, momentos diferentes, pessoas diferentes. E eu, de alguma forma, tentei meio que reproduzir. Mas e como que chega uma pessoa assim que quer ser o melhor, que poder entender a fase, a época, a década e de ser um pai melhor? Exemplo, não é só o pai aquele que bota comida para dentro de casa. Ah, em algumas situações era assim, tem que trabalhar e tá tudo certo, precisamos trabalhar. Vamos botar arroz, feijão, a carne para dentro de casa, é isso aí. Mas hoje, né, nós entendemos que não é só isso. Mas como que uma pessoa faz para não reproduzir tudo aquilo que, não vou dizer que estava 100% errado, não estou dizendo que está 100% certo, mas talvez reproduzir aquilo que era na outra época, que para hoje é umas situações diferentes, ou uma visão, ou um pensamento diferente. Vamos lá. Ah, vou dar um exemplo meu, assim, sabe? No início da minha paternidade, né? O Pedro tem 10 anos. Eu tava tendo algumas atitudes com ele de querer suprir em coisas,
né? E eu comecei a observar que eu estava agindo errado. Porque nem sempre o presente que o filho quer é o material, né? Enquanto ele é bebê, assim, até passa um pouco, mas depois ele vai querer o pai. Somente o filho homem, né? Ele vai querer o pai, ele vai ter a fase de ficar com a mãe, daqui a um pouco ele vai ficar com o pai. Então, eu observei que eu tava tendo algumas atitudes, assim, meio equivocada e não tava dando certo. Tava tendo problemas. E aí eu peguei e comecei a analisar algumas coisas, peguei alguns conselhos. E hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu fiz. Porque o Pedro hoje ele tá comigo, ele brinca, ele é uma criança que ele não me pede nada, né? Ele não fica pedindo, sim. E o que ele quer de presente é a minha presença. E eu tento o máximo possível estar presente na vida dele, poder ajudar, poder dar bons conselhos. Aquilo que eu tive do meu pai, bons conselhos, sabe? Mas são épocas diferentes, são momentos diferentes. Hoje a geração está totalmente diferente. Então eu vejo que hoje eu amadureci bastante nessa questão de relacionamento. O Pedro tá sempre querendo ficar comigo. A gente olha futebol junto, vê filme junto, joga o futebol da semana junto. E a gente conseguiu melhorar isso eu estando mais presente com ele. Antes eu achava que eu estava presente, mas na verdade só tava o corpo, né? Em relacionamento com ele não tinha, a gente não conseguia conversar. Mas mesmo assim, com toda essa mudança, ainda são situações que às vezes acabam tendo um pouco de atrito, né? Porque o nosso dia a dia hoje é corrida, a gente está trabalhando, a gente está envolvido com as coisas do mundo, serviço. E às vezes o tempo a gente tem que achar uma brecha ali para daqui a um pouco. Agora tem que ser o pai, né? Agora tem que ser dar um bom conselho, dar uma boa instrução. Então, a gente tem que saber o momento certo de daqui a um pouco. Ou tu tá ajudando teu filho, ou tu tá prejudicando ele. Porque enquanto ele é pequeno, tu vai conseguir ainda em algum momento mudar. Mas depois que ele crescer, ele já vai estar com aquela semente que tu plantou boa ou ruim lá dentro. E aí depois de grande, aí vai ser mais difícil. Aí, aí a briga, o diálogo, o problema vai ser maior. Então eu sempre digo, trata enquanto é pequeno, enquanto tu pode, enquanto tu tem as rédeas, né? Depois que tu perdeu as rédeas, aí vai ser difícil. Então eu posso dar assim um conselho para os pais tenta dar presente, não dar presente, né? Dar presente é bom, claro que é, qualquer criança não vai gostar, mas pode ter certeza que ele vai querer a tua presença. Na apresentação da escola, eu nunca faltei uma apresentação do Pedro. Nunca faltei. Dou o meu jeito e vou lá. Meu pai nunca foi numa apresentação minha. Então, eu não quero deixar essa má impressão pro Pedro. Tu me entendeu? Eu quero deixar uma boa impressão para ele. Mas também não posso culpar meu pai, porque depois o meu pai não teve isso também. Então a gente tem que ter um pouquinho de entendimento, né? Do que tu recebeu e do que de repente o teu pai recebeu, né? Ou o meu pai. O que, que ele pode ter recebido? Será que ele teve o carinho? Será que ele teve um bom conselho? E se ele não teve? Eu até posso ficar bravo, criticar ele tudo, né? Mas e o conselho, né? Então, eu acho que a gente tem que ser mais presente do que dar o presente. Sim, então, ver se eu entendi. Você está falando então que exemplos, né? Exemplos e também ter entendimento. Como você falou, o que mais fácil é julgar, né? Mais fácil é, porque tu não me deu, porque não sei o quê, um monte de coisa. Mas realmente poder ter um entendimento, então, de que, exemplo, deu o que tinha. E tá tudo certo, né? Mas e como você falou, Jonas, por muitas das vezes, né? Talvez tem pais aqui que estão com algumas situações. Talvez são pais que estão distante, presente, né? Corpo presente, não estando junto com seus filhos, mas às vezes pode ter pai presentes que estão junto com seus filhos. E nós estamos falando em duas situações. E aqueles pais que já estão presentes, tá tudo ok, tá tudo certo, mas antes de estar tudo certo, como você falou, talvez teve algumas feridas. Talvez teve alguma coisa que tá tentando chegar perto, não tá conseguindo.
como que faz para identificar isso? Por que que meu filho não quer ficar comigo? Ou por que que meu filho quer ficar comigo só quando eu dou algum presente? Vou levar no Mac, comer um hambúrguer, e depois não quer mais eu? Como que um pai, claro, lógico, ele vai ter mais entendimento com o filho, ele vai querer resolver, mas como que ele vai identificar isso? Ah, meu problema estava nisso, o problema está nessa situação. Como que ele faz para resolver isso? Eu acho que assim, ó, nós pais e homens precisamos fazer uma crítica muito forte em relação a nós mesmos. Porque assim, identificar não é fácil. E reconhecer o problema, falar com alguém, é mais complicado do que as pessoas imaginam. Eu acredito e vejo que a gente pode identificar quando o problema ele se repete. Vamos lá, vamos pegar um exemplo simples aí. Quais pais vão na apresentação dos filhos? Pode levantar 10 aí. Duvido que 3 vão. Não vão. Por vários motivos. Será que ele não abriu uma ferida lá no coração do filho? Vamos lá, um pai que quer jogar um futebol com o filho. Mesmo que o pai não jogue nada, não é participar, vai jogar futebol com o filho. Vai jogar um videogame, vai jogar futebol na beira da praia, sei lá, vai fazer qualquer coisa que daqui a um pouco você vai entender o que que ele gosta, o que que o filho gosta. Às vezes o pai gosta de futebol, mas o filho não gosta. E tu tem que respeitar isso daí dele. Meu filho não gosta, meu filho gosta de vôlei, gosta de jogar tênis, gosta de kart. O que que teu filho gosta? O Pedro tá no meio do futebol com algumas pessoas que eu conheço e é visível o Pedro que é apaixonado por futebol, louco por futebol, e as crianças que estão lá forçadas pelo pai. Não, é visível. Só não enxerga quem não quer. E os professores lá enxergam isso. Então, assim, tu tem que identificar. Tô dando um exemplo simples. Se o Pedro não gostar de futebol, eu ia perguntar, filho, o que que tu gosta de fazer? Ah, pai, eu gosto de fazer. Então vamos achar uma forma de eu poder participar contigo do que tu gosta. E lá no meio do futebol, não tem, é visível. Os pais estão ali por, sabe? Ai, às vezes saem brigando com ele. Eu brigo com o Pedro bato, te tomo, mas eu brigo no momento que é dele ali, que ele gosta. E é uma crítica construtiva, que eu tô sempre cobrando ele. Mas como é que tu vai cobrar um filho que não gosta de futebol se ele errar um chute? Então tu tá forçando a barra pra cima do filho. Tu tá botando uma pressão psicológica em cima dele. E ele não gosta de futebol. Aí tu pode pegar uma série de exemplos de outras coisas. E aí como é que tu vai discutir com ele? Aí ele vai chegar em casa bravo, vai chegar chateado, não vai querer falar contigo. E tu vai arrumar um problema, porque no outro treino ele vai lembrar, meu pai vai vir de novo aqui falar aquelas mesmas coisas. E aí? E aí tu começa a afastar o teu filho. Aí quando tu começa a afastar ele, ele não vai falar algumas coisas que daqui a um pouco no percurso dele de criança para pré-adolescente para adolescente, tu não vai saber. Ou tu vai ser da boca de um amigo, ou da mãe em algum momento, ou da avó, ou de alguém, ou de uma pessoa estranha. Ah, o teu filho tava fazendo tal coisa. Mas como é que eu não sabia disso? Porque tu afastou ele. E como é que tu vai aproximar ele de ti agora? Depois que tu afasta o teu filho, é muito difícil tu reaproximar com ele. Então, por isso que eu digo, que nem tu perguntou, ah, como é que a gente vai identificar? Faça uma autocrítica. O que que eu tô errando com meu filho? Será que é só levar no Mac eu resolvo? Será que eu levar no cinema só resolve? Faça uma crítica. Vê onde está o conflito. Aonde está o conflito, pode ter certeza que ali tem alguma coisa. E aí vai ter que ir pro diálogo, tem que conversar. Top, né? Mas para te poder conhecer, tu tem que estar perto, né? Tu tem que estar presente. Então, como você falou, tudo encaixa uma coisa em outra, né? E realmente não tem como tentar conhecer o filho se não está próximo. Então tem que não gastar, tu tem que investir tempo, né? Como você falou. Talvez o pai vai ter que jogar bola que não gosta. Ai, tu querer jogar videogame, não tem pavor de videogame, mas vai ter que estar ali, estar junto, né? E então, quanto é importante, verdade. Como é que tá sendo para você aí? Qual pai você tá sendo? Ou qual pai você
você quer chegar, você quer ser qual pai? Mas, Jonas, vejo que maior dificuldades, assim, meio que no geral, assim, na sociedade, que muitas pessoas elas querem ser pai, mas para te ser pai, na minha opinião, não sei o que que você acha, tu precisa ser filho primeiro. Não tem como tu ser um pai, não sei, não tem como realmente tu, né, querer ser, como achar o que é certo, demandar, ah, em muitos momentos forçar as coisas, ou também tu querer dar um carinho se você não é filho. Se você não recebeu, muitas das vezes, né, como no meu caso, não pelo meu pai, mas existe um pai maior, existe Deus, existe Jesus, e até mesmo para a pessoa que não tem o quanto é difícil dela dar. E para um pai que ama o seu filho, Jonas. Talvez seu filho está passando por momentos difíceis, crucial da vida dele. Talvez seu filho esteja usando droga. Talvez seu filho já esteja na rua. Talvez a sua filha esteja em prostituição, casas, né, noturnas, né, ou talvez até mesmo escolher o outro sexo também. Como que um pai lida com isso hoje? Tá certo, talvez errou, talvez não errou, não sei o que, a gente pode dizer. Cada família é uma família, cada cabeça é uma sentença, como fala. Mas e hoje, como que um pai faz? Como que um pai vai amar, indiferente das dificuldades, indiferente das diferenças? Como que esse amor vai ser gerado dentro do coração de pai? Eu sei que essa pergunta não estava. Eu sei que essa pergunta não estava, mas Deus vai direcionando, né, pelo mover aí, pelo que nós estamos conversando, né, que não tem como ser um pai se não for um filho, né? Esse amor, como que vai gerar esse amor novamente no coração? Ah, eu posso te dizer assim, ó. Eu tenho muitas boas recordações do meu pai, que ele fazia algumas coisas pra mim, que até hoje eu lembro. Que a gente andava com carro, ele fazia o churrasco de domingo, sempre vi meu pai trabalhando, né? Que eu vi meu pai reclamar, assim. A gente sempre teve dificuldade, né? Chegando de uma família que teve muita dificuldade na vida. E a gente tem que ser um bom filho, né? Um bom filho. Tem que dar bom exemplo. E tu falou do questão de carinho, né? De a gente também não só cobrar do pai, né? O filho também tem que ser filho, né? Porque não adianta ter o pai e o filho, né? Então, eu acho que eu fui um bom filho, assim, né? Não, muito poucas vezes eu briguei com meu pai, assim, com a minha mãe. Claro, naquela situação, né, extrema, né, que aconteceu aquele problema, assim, eles vão brigar. Eu acho que eu apanhei uma vez na vida, eu nunca apanhei. Se eu apanhar, acho que foi uma vez. Minhas irmãs até falam até hoje. Ah, o mano nunca apanhou do pai, mas nós tomava pau do pai. Eu falei, ah, cada um teve os seus privilégios, né? Mas assim, que nem tu falou, ah, o filho tá na droga, o filho tá com isso, o filho tá com aquilo, a filha. Cara, isso, o filho vai ser sempre filho. Eu sempre digo que independente das diversidades da vida, do que apresenta pro filho, um pai de verdade vai amar o filho do jeito que ele é. Não vai mudar. Isso não vai mudar. Agora, tu também tem que entender que tu tem que ter uma postura e um posicionamento onde tu tem a cobrança do pai. Não tem como tu mudar uma pessoa que é trans. Pessoa que é, né, homossexual. Uma pessoa que é viciada. Uma pessoa que tem a vida virada do mundo. Eu tenho pessoas próximas, parentes, que são desse mundo. E o que que eu vou fazer? Eu não posso mudar as pessoas. Eu não posso julgar. O que eu posso fazer de amor e de carinho é respeitar. Quando a gente tem respeito pelas pessoas, a gente demonstra amor e carinho.
entendeu? Eu tenho primos que são homossexuais, eu tenho primas. Eu tive primas que também foram da vida noturna. E nenhuma posso encontrar hoje, vou dar um abraço, vou dar um beijo, como é que tá, tudo bem? Mas a vida é dela. Eu não posso mudar. Eu posso aconselhar, eu posso tentar ajudar. Mas eu mudar não, porque a pessoa tem que mudar por si. E se ela é assim, minha maneira, meu ponto de vista de mostrar o amor por ela é tendo respeito. Quando eu critico, quando eu falo alguma coisa que não sei por que que chega nesse ponto, ou por que se tornou aquilo ali, aí você é uma pessoa prepotente. Você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa que você é odiada, né? Não, até não posso concordar, mas eu tenho que respeitar. E o respeito, ele abre portas, né? E o desrespeito, ele fecha portas. Então, eu acho que o respeito, em primeiro lugar, a gente consegue ter um bom diálogo com esse tipo de situação. E ser um bom filho. Acho que é isso. Top, hein? E qual que tu acha que é as maiores dificuldades hoje dos pais com os filhos? Eu acho assim, na tua opinião, assim, talvez na época não tinha isso. Mas o que que você vê o maior conflito hoje com os pais? Vamos lá. Meu pai assobiava uma vez na rua. Que eu vou dizer por mim, eu sou da rua. Eu jogava bola no tempo que Canoas não tinha asfalto, era aquelas pedrinhas que pareciam um asfalto. Quando botaram asfalto lá na rua do pai, eu achei que eu tava no loteamento top, né? Imagina, tu não via asfalto, né? E eu lembro que eu sou muito de rua, andar de bicicleta, e brincar em árvore, e brincar de se esconder, toda essa folia que a criançada fazia. E o meu pai, quando ele chamava, ele assobiava uma vez. Ele assobiava tão alto que eu conseguia escutar 3, 4 quadras. E os guri falavam, Jonas, teu pai tá te chamando. E eu, não vai que o bicho vai pegar. E meu pai assobiava e tinha um tempo. Acho que uns 10 minutos, assim. E se passasse dos 10, ele dava o segundo mais forte. Aí quando o segundo, o assobio era mais forte, aí, meu amigo, eu sabia que quando eu chegava em casa o bicho ia pegar. Ou meu pai ia me descascar por que que eu não obedeci no primeiro e por que que eu demorei. Então isso é autoridade, né? Do pai cuidado com o filho. Ó, tá muito tarde, não é hora, isso e aquilo, né? E segundo, essa cobrança, né? Pô, eu te dei uma chance. No primeiro tu não veio, na segunda tu veio queimado. Então, depois daquilo que ele me chamou, no primeiro eu subia, eu largava a empernada. Aonde eu tava, eu já saía correndo. Ou meu pai encostava de bicicleta onde eu tava, porque ele sabia onde eu tava. Eu tava no bairro ali, em algum lugar, jogando bola, os guri, e ele encostava e assobiava, vamos, eu, tchau, gurizada, valeu. Então, isso é autoridade de pai. Só que eu, como filho, eu respeitava isso. E eu sabia que o meu limite era até ali com ele. Eu não podia mudar isso. Se eu mudasse, a coisa ia tomar uma outra proporção, uma outra dimensão. Hoje não é mais assim. Hoje os filhos não respeitam mais os pais. Os filhos acham que pode fazer o que bem entender dentro da casa do pai. Eu falo pro Pedro, Pedro, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Eu te sustento, eu sou teu pai, eu cuido de ti até os teus 18 anos. Quando tu tiver teus 18, meu filho, tu é de maior. Eu vou orar por ti, vou querer sempre teu bem, mas eu não posso mais decidir as coisas por ti. Eu posso te dar um caminho, te dar um rumo. E o resto quem vai fazer é tu, cara. Eu fiz 50%. O resto quem vai fazer é tu. E hoje os filhos não querem mais isso. Eles querem mordomia, não querem compromisso, não querem mais nada, querem a geração Z, né? Que nem dizem, né? Sim. Não querem compromisso. Vamos lá. Eu ia de bicicleta pro serviço. Ia pra escola. E não morri. Hoje não. Hoje. Ô pai, chama o Uber pra mim, pai. Chama o Uber pra mim ali no fulano, numa consulta. Claro que os nossos ônibus de Canoas não vão entrar nesse detalhe, né? Mas enfim, tô dando um exemplo assim simples. Tu não vê mais hoje a pessoa andar de bicicleta? Tu não vê mais jogar bola? Então tem algumas coisas que eles não fazem mais e ficaram dentro do mundo do celular, do mundo da internet, do mundo da inteligência artificial, da tecnologia. E aí? Como é que tu vai fazer pra mudar isso? Ah, meu amigo, vai lá e desliga o Wi-Fi pra te ver o que que tu vai.
Se tu acha que a guerra do Irã com o Trump lá é ruim, desliga a internet da tua casa pra te ver. Se tu não vai arrumar uma guerra. Então, por isso que a gente tem que identificar os problemas que a gente tem e saber como a gente vai lidar com isso. Se é no diálogo, se é numa orientação. Então, hoje a geração ela não tá tendo respeito com os pais, não tá tendo com os professores. Como é que vai ter com os pais? Então, eu acho que o problema hoje é os pais, e eu incluo não só pai, né, pais no geral, eles terem uma autoridade. Ó, senta aqui. Filho, eu te amo, eu quero o teu bem, tudo. Só que é o seguinte, meu amigo, quem manda na casa aqui sou eu. Quando tu fizer 18, tu trabalhar, tu manda nas tuas coisas. Enquanto eu estiver aqui, quem manda é eu. Tu entendeu? Tá claro pra ti? O que que tu, né? Qual é a tua dúvida? Porque quem paga as contas aqui sou eu. Ah, agora tu vai pagar água, tu vai pagar luz, tu vai pagar internet, tu até pode dar uma opinião, mas igual quem manda é o pai. E hoje não tem isso. E aqueles pais que pensam de uma forma, e se eu fizer isso, e eles se ter a distância de mim? E se eu fizer isso, se eu falar isso, é isso, por enquanto é isso, e aí eles ficam bravos comigo. Tu acha que ainda existe homens assim? O pais assim, que, se eu apertar demais meu filho, não, tu não pode, você vai jogar o celular só sábado e domingo. Se eu fizer isso, ele vai se distanciar de mim? Ou se eu fizer isso, eu estou fazendo correto, como você está falando? Tem muitos pais que têm essa dúvida, Jonas. Se eu for firme, como você falou, posicionamento, como você falou, é assim, como você falou, até os 18 é comigo. Mas se eu fizer assim, tá com os 15 eu não perco ele, o filho que já tá com 18 ou 17, o que que você acha? Tem pais que às vezes não conseguem se posicionar. E às vezes, como você falou, aí a guerra é redobrada e Deus o livre chegar no Wi-Fi ou algo do tipo, pior ainda, né? Que tem filhos que batem o pai, tem filhos que retrucam o pai, chamam uns palavrões, né? Dentro de casa, na rua, tá no mercado, não comprou, xinga, discute, briga. O que que você acha? Então, realmente, como você está falando, é um posicionamento, então, tipo assim, me posicionar, é isto, eu acredito nisso, e é isso. Depois, né, tu vai seguir, mas né, a minha parte estou fazendo, os meus princípios, as minhas regras, as minhas ordens, o que eu aprendi ou o que eu acho certo é assim, é o meu posicionamento. Você acha que ainda tem homens que ainda não se posiciona ou você acha que ainda os homens estão se posicionando, sendo firme nas suas crenças, nas suas opiniões, no que eles acham que realmente é certo? Vamos lá. Ah, quando espremeram lá a azeitona lá, não saiu um bom azeite? Já experimentaram espremer o filho de vocês? O que que tu não pode tirar de melhor dele? Porque daqui a pouco ele tá numa prisão. Tem muitos pais que não enxergam, daqui a pouco os filhos estão numa prisão ali na internet. E aí a maneira de ele fugir, de ele sair daquilo ali, é tu cortando. Só que também tu tem que te aproximar do teu filho. Aí tu me pergunta, ah, será que se eu lá cobrar meu filho ele vai se afastar de mim? Mas será que ele já não tá afastado? O que que vai mudar? O que que vai mudar agora? Tem um, tem uma frase do Ratinho, que num podcast que ele falou bem assim: leva o teu filho para a igreja cedo, desde pequeno, porque é melhor ele tá lá na igreja sendo bem orientado, usando a palavra de Deus, do que daqui um pouco lá depois tu tá buscando ele onde? Lá na cadeia, lá na rua, por más companhias. E a maioria dos jovens que se desviam não é por ele se desviar, é por ele ter má companhia. O meu amiguinho tomou aquele negócio, eu vou experimentar. O meu outro amiguinho andou de bicicleta sem guidão, eu vou experimentar. E aí o que que acontece? Cria o problema. Ele cria o gosto da coisa proibida e aí ele começa aquilo. Só que daí é o seguinte, vamos lá, vamos falar pros pais aí. Faça uma reflexão dos momentos que tu tá em casa com teu filho, quando ele tá lá no quarto ou quando ele tá no celular. Faz uma reflexão aí. Eu não tô aqui pra apontar o dedo pra ninguém, nem querer criticar. Eu já passei por isso com o Pedro.
de deixar ele muito no celular e eu tá no meu mundo ali. E eu falo, opa, peraí. Não, Pedro, peraí, vem cá, senta aqui. E aí começou um problema também, porque a gente às vezes deixa a corda esticar, deixa a corda solta, e aí daqui um pouco a gente começa a ver, eu parei, eu não fiz nada com ele hoje. O que que o Pedro me falou hoje da escola, do futebol, Não, 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 pera aí. Eu quero participar. Eu quero ter meu filho próximo. Porque assim, ó, os nossos filhos eles vão para pré-adolescência. Eles vão conhecer outras fases da vida, outras pessoas, porque os amiguinhos aquele de 10, 12 anos já não vão ser mais amiguinhos dele. Eles também vão estar em outra fase. E aí eles vão conhecer outras pessoas que daqui a um pouco não tiveram uma boa orientação também. E aí, será que eu vou deixar meu filho solto com esses amigos? É só tu ver os filmes, novela, tudo que acontece. Será que os pais não enxergam o que está acontecendo com os filhos? Ou daqui a um pouco não querem enxergar? E eu também me coloco nisso. Eu também muito não enxerguei. E hoje eu vejo que a gente precisa ser mais crítico. Por que que ele tá lá? O que que tá acontecendo? Com o que que ele tá andando? Com o que que ele tá falando? É boa companhia para ele? Tu observa que a maioria dos pais, quando tem algum problema grave com os filhos, eles só conseguem ver no último nível, no nível hard, né? Porque eles não conseguiram observar a mudança, a não alimentação, não estudo, o não se interessar por coisas, né? E aí daqui a um pouco o problema ele se agrava. Então eu encorajo os pais a, a serem um detetive. Seja detetive do teu filho, o que que ele tá fazendo, o que ele tá falando. Não seja polícia depois que deu problema. Depois que deu problema, tu quer ser a polícia. Não vai resolver. Aí tu não tá próximo dele. Tu não vai conseguir ter um diálogo. E o que que vai acontecer? Tu vai criar até um problema conjugal. Porque a mãe vai proteger. Mãe é mãe. Mãe vai proteger. Não que o pai não vai proteger. Mas o amor de mãe é diferente do amor de pai. Não tem como comparar. Né? Não tem como comparar. O pai é mais durão, mais isso, mais aquilo. Mãe é mãe. Não tem como. A mãe vai amar o filho até os 100 anos. O amor da mãe. O amor do pai até os 100 anos não é o mesmo amor. Ele vai mudando, ele vai amadurecendo, ele vai mudando as fases. Mas o da mãe é desde quando tá lá pequenininho. A mãe não fala, ai, meu gurizinho, tá lá com 50 anos, o gurizinho. Mas é o amor de mãe. E não vai mudar. O amor do pai, não. O amor do pai é adolescente para adolescente, aquela fase toda do homem. Do homem. ah, eu não digo preconceituoso, mas é que não teve uma boa orientação também. E também não dá pra culpar. Mas o amor do pai é diferente. E o da mãe é da mãe. Então, eu acho que tem que ter um controle. Tu tem que fiscalizar. Tu tem que ver o que tá acontecendo. Senão, tu te perde junto. Ok. E, Jonas, já como entrou a mãe no assunto, né? E às vezes os filhos são muito inteligentes, né? Eles são muito rápido, aprende rápido, eles procuram uma brechinha. Quando o pai fala não, e quando ele vai procurar na mãe o sim, ou vice-versa, como que lida com isso? A gente já trabalhou com casais, já e entendemos pessoas assim que falam, o pai diz, não, mas eu já disse que não, não é para ele jogar futebol. Mas a mãe está, vai um pouquinho lá, depois tu volta. Como que lida com isso? Esse conflito, como que essa engrenagem que muitas das vezes não tá dando certo. Tipo assim, o pai quer ser o melhor dele, ou a mãe quer ser a melhor dela, e o pai não tá contribuindo, ou a mãe também não contribui, e o filho vai lá. Aí eu vou na mãe que é mais certo. Eu vou no pai que o pai vai deixar. Como que lida com isso? Que às vezes o pai quer mudar, ou a mãe quer mudar, os pais querem mudar no geral, mas sempre tem um que é mais coração, né? Ai, tá bom, meu filho. Tá de castigo. Tá, não, Jonas, mas tira ele do castigo. Já deu, já. Não, não, é até amanhã e sem celular e deu. Como que lida com isso? Como que chega no bom senso? Como que dá certo? Ah, daí é difícil. Mas vamos lá, assim, ó. Em casa nós temos uma regra. O meu sim é o sim da Michelle e o não também. Claro, a Michelle é mais coração, né?
Não que eu não seja, eu também às vezes dou uma cedida pro Pedro. Ele sabe enxergar na gente, né? Sabe? Com aquele jeitinho, né? O pai, não sei o quê, e Eu pô, te e tu amo, caiu. pai. Tu caiu no golpe do amor do filho. Tu cai. O pai cai, a mãe cai. Não tem como não cair. Só que tem um alerta nisso. Como é que tu cai? Enquanto tá caindo numas coisinhas, besteirinhas, coisinhas poucas, tudo bem. Mas quando tu cai num problema, aí é aquilo que eu disse antes. A gente tem que saber identificar. Será que a gente está sendo bons pais dizendo sim, cedendo? Tá me entendendo? Cedendo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado. Porque assim, ó, eu sou de uma família que são 4 irmãs e eu. O meu pai era a autoridade máxima lá. E quando o bicho pegava, eles iam lá falar com a mãe. E aí a mãe, de algum jeitinho, ia lá e amaciava o pai, e daqui a um pouco a coisa. Aí eu olhava assim, ué, aconteceu tal coisa. Ué, o pai deixou. Não, ele não deixou. Ele se fez de tonto pra não brigar com a mãe e deixou passar. Só que daí é o seguinte, né? Aí tem o preço do negócio. Se fizesse o negócio assim, do jeito que eu falei, que a mãe lá amaciando o pai pra liberar, e não desse nada, todo mundo ganhou. A família ganhou, o casal ganhou, tá tudo certo. E quando não dá certo? E quando tu libera e a coisa dá um problemão? Como é que tu. Aí é o seguinte, né? Eu conheço meu pai. Ele ia se transformar numa guerra. E com razão. Porque ela conversou ele pra liberar tal coisa. E às vezes, quando eu precisava de alguma coisa, eu lembro que eu falei, ô mãe, bah, será que o pai vai deixar de. A mãe, não, deixa que eu vou falar com ele. Porque assim, ó, é bem o que tu falou. Mesmo eu estando próximo do meu pai, eu nunca tive muitos assuntos com ele. Tu me entendeu? Então é difícil. Então tem assuntos que eu não conseguia chegar no meu pai. Eu tinha que chegar na minha mãe. E aí, como é que tu vai chegar na mãe primeiro, pra depois chegar no pai? E meu pai é de uma época que ele também não teve muito carinho, muita essa coisa assim, entendeu? E até do diálogo, mais grosso, aquela coisa de, né, interior. E aí, como é que tu vai chegar num assunto assim? É difícil. Então, é por isso que eu digo, o não é o mesmo não. Às vezes o Pedro dorme brabo lá em casa. Ah, querendo matar um. Deixa, deixa que é pro bem dele. Enquanto ele estiver nas minhas rédeas, eu sei o que vai ser bom pra ele. Mas também eu sei que daqui a pouco, se eu liberar alguma coisa, eu posso comprometer. Então, tem que ter um cuidado. Isso é uma situação muito delicada. Parece ser fácil, né? Ah, vai lá, libera, tá tudo certo. Nem sempre é. Aí a armadilha tá pronta. Aí tu tem que ter sabedoria de entender o que tu vai querer fazer. Verdade, né? É forte, é detalhes que vai fazer toda a diferença lá na frente, né? E Jonas, e aquelas pessoas que talvez filhos, né? Vejo que filhos, por muitas das vezes, têm dificuldade de falar com o pai ou falar com a mãe. Por exemplo, o filho homem, às vezes tem dificuldade de falar sobre sexualidade, né? Talvez algumas meninas têm dificuldade também. E que caminho tomar sobre isso? Como que eu vou, tipo assim, pai, eu não vou conseguir falar, eu tenho minhas dúvidas, e sabe que adolescente, jovem, tem dúvida pra tudo, né? Tudo, acha que pode, tá, mas como que faz, tá, mas como que pé, aonde que... E eu vejo que a dificuldade deles hoje é essa. Eles vão pra internet, tá, mas como que a internet dá... E por muitas das vezes, né, as informações não são as corretas ou as melhores. E que caminho tomar, Jonas? Tu acha assim que talvez tenha jovens que vão assistir, que vão estão assistindo, ou também pais que também têm essas dificuldades? Você acha que é os pais que têm que entender mais ou menos a fase que os filhos estão vindo e já meio que se aproximar? Tipo, começou meio com namoradinha. Ô filho, e aí, tá gostando de alguém na escola? O que que tu pensa sobre isso?
Ou você acha que realmente é o filho que tem que ir lá, que tem que tentar abrir o coração, que às vezes não consegue, para os pais poderem identificar, e que isso também pode ser uma porta que daqui a um pouco leva em outros caminhos que os pais não queriam, né? Muitas das vezes, volto a falar um pouquinho da minha infância, ah, muitas situações a minha avó, minha mãe não sabia como falar, talvez, pra mim. E, tipo assim, não, não é pra fazer e acabou. Tá, mas por. Não, não é pra fazer. Aí, por muitas das vezes, né? Foi errado. Não aconselho ninguém a fazer. Mas o que que passava na minha cabeça? Vou fazer pra ver o porquê. Por que que dá errado? Mas era uma dificuldade, né? Não julgo, como você falou, tá tudo certo. Mas eu vejo que hoje, né, nós temos a grande possibilidade de ser um pouquinho melhor, de poder estar mais atento, como você falou, tá próximo. Mas que conselho você daria? É para os pais observar mais, como você falou, fazer a frente, estar junto ali, ou os filhos mesmo com essa dificuldade de tentar abrir o coração, falar pro pai, que às vezes pergunta para pessoas erradas, ou faz mesmo qualquer coisa para ver o porquê não, ou se tá fazendo certo ou errado. Sei que essa é fácil. Essa é. Essa é a melhor, né? Isso daí não tava no script. Não. Vamos lá. Meu pai falou uma vez comigo só. E foi bem complicado, né? Foi bem complicado. Mas assim, ó, o que que eu posso dar de conselho? Tem que ter um bom diálogo. Eu acho que os pais têm que se aproximar dos filhos, achar uma brecha ali, né? De tu ver o movimento, o que que tá acontecendo. E os filhos também têm que estar próximo dos pais. Porque qualquer problema que dê nesse meio do caminho, os dois têm que estar juntos, né? Os dois têm que estar juntos. Então, o conselho que eu dou, eu sei que é um assunto muito delicado, né? Mas o conselho que eu dou é assim, ó. Lá no início que eu falei, esteja próximo do teu filho. Esse momento parece ser muito difícil, né? Mas ele vai mostrar sinais. Ele vai mostrar atitudes, movimentos com quem tá falando, o que que tá acontecendo. E o pai tem que estar atento. Então, como é que tu vai chegar num filho e falar de sexualidade se tu não conseguiu falar de futebol com ele? Ou da filha, se tu não conseguiu falar de se tu não olha uma novela com a tua filha, um filme, e tu vai falar de sexualidade. São mundos diferentes, gerações diferentes, com ensinamentos diferentes. Então, acho eu que o melhor caminho é estar próximo, né? Tu tá próximo e já vai se preparando. Vai se preparando que o bicho vai pegar. Em algum momento ali vai acontecer alguma coisa que tu tem que estar atento. E se tu não tiver com isso, meu amigo, só Jesus na causa. Aí tu vai ter que estar preparado. E aí tu vai ter que saber lidar com a situação, porque é uma situação muito difícil, muito delicada, um assunto muito assim eh, particular de cada um, né? E das famílias, né? E aí, como é que tu vai entrar num assunto até com um amigo? Bah, meu filho tava fazendo tal coisa, minha filha. Mas como é que tu vai falar um assunto se tu também não conseguiu ter uma bagagem, né? Ou até ter um conselho. Eu, eu gosto muito, assim, de pegar conselho de pessoas que passaram pela situação, ou que vão passar, ou até aquelas que muito tempo já passaram. E aí eu gosto de pegar e fazer um balanço. O que que eu faria nesta situação? Porque não adianta também tu pegar uma opinião de um pai que, por favor, né? Não tem como. E nem de uma mãe. Porque tem muitos pais, tem muitas mães. Tem um Reels na internet muito interessante. Eu postei ontem. Eu achei aquilo ali muito legal. De um pai na justiça, buscando a justiça para ser reconhecido como pai de um filho. Meu Deus. E aquilo ali me abriu assim e falei, puxa vida, que mundo nós estamos. Será que todos os pais querem ser pais? Eu vou dizer por mim, eu me preparei para ser pai. Falei pra Michelle, tu vai engravidar o ano que vem.
E ela engravidou, graças a Deus deu tudo certo. Mas será que muitos pais pensaram antes de ser pais? Porque o pai não é só tu suprir tudo aquilo, né? É toda uma bagagem que tu vai levar junto. É toda uma vida que tu vai, né? Tu vai investir, tu vai semear, tu vai cuidar. Isso é pesado. Isso é uma bagagem muito forte, mas é uma bênção de Deus. E aí tu tá pronto pra isso? Eu sei que a gente nunca tá pronto, mas tu preparou o terreno pra isso? Ou tu só veio, vou colhendo de qualquer jeito e tá tudo certo? Então, tem que ter muito cuidado. É um assunto muito delicado, mas eu acho que a aproximação e o movimento, porque o pré-adolescente ele vai mostrar movimentos, atitudes, e aí o pai tem que estar muito atento, eu acho que a esse detalhe. Acho que isso vai ser predominante. Meu Deus! Como é que tá sendo para você aí? Coloca teu comentário para nós. Coloca tuas dúvidas aí. A gente vai estar respondendo também. E como é que tá sendo aí? Jonas, estamos partindo para o encerramento, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Eu vi que nesses 40 e poucos minutos que estamos falando, eu não posso dizer 100%, mas acho que uns 90% gira tudo na proximidade. Tá próximo, observar, tá perto, investir tempo. Mas aquela pessoa, aqueles pais que eles não têm esse costume, tentam, ou talvez nunca tentaram, mas tem um tipo um bloqueio e sabe que isso que você está falando, e concordo 100%, é necessário, preciso estar lá, não consigo estar lá. O que essa pessoa tem que abrir mão, Jonas, para poder romper isso, né? Esse ciclo, essa dificuldade da pessoa? Como nós estamos falando aqui, vamos ter exemplos de muitas pessoas falam que profissão, tem profissões, né? Ah, policial é mais frio, mais gelado, é assim mesmo. Mas talvez tem pessoas que têm um estilo de vida assim diferente. Não talvez só por profissão, mas também o estilo de vida ser mais fechado e é isso aí e acabou. Mas às vezes estão vendo que agora é necessário e não consegue. Como que vai romper isso, Jonas? Concordo 100% contigo, mas não consegue fazer. Como que rompe isso? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é pedir um direcionamento para Deus. Eu acho que isso vai ser um dos caminhos. E para os pais, vou até dar uma dica aqui, que eu passei por isso e para mim foi uma benção. Os pais que têm dificuldade, eu tinha muita dificuldade com o Pedro em algumas situações e depois que eu fiz o Homens é o Máximo, para mim me abriu muita coisa assim, em todos os aspectos. Eu oriento até os pais que puderem fazer. A igreja de vocês elas fazem, o pastor Márcio ela faz. Fazem esse curso. Homens que têm esse bloqueio, daqui a pouco já foi no psicólogo, já foi no terapeuta, já foi no, sei lá, foi em tudo e não tá dando. Larga de mão isso daí. Não, é aquilo que eu digo, se tu fez uma vez, fez duas, fez três e não funcionou, não insiste. Tu tá perdendo tempo com o profissional e o profissional tá perdendo tempo contigo, né? Então assim, ó, procura coisas que tu pegou de exemplo que funcionou. Vou te dar um exemplo. Esse curso aí, eu nem conhecia vocês lá. Quem me orientou foi o Orlan, o irmão Orlan. Numa janta, ele chegou em mim, ó, tem um negócio pra ti, bacana, tu vai gostar. E eu, né, não, tranquilo, é bom mesmo, não, uma benção. E fiz. Foi uma benção mesmo. No início eu fiquei meio assim, eu era o único fora do, do ambiente, mas pra mim foi muito bom. Foi muito libertador de muitas coisas, como pai, como filho, né? Como marido. E isso me ajudou. É esse bloqueio que nem tu falava,
que tu tem de bloqueio? Não sei, mas eu não me desbloqueei. Então, dou uma dica aqui, daqui a pouco, se tem algum pai que esteja com algum problema de relacionamento, procura esse curso. Ele vai ajudar. É um curso muito simples, mas é um curso muito pesado, porque tudo isso que nós falamos está lá dentro. Não posso entrar em mais detalhe porque as pessoas têm que fazer. Mas se tu tem dificuldade, tu tem que buscar uma ferramenta que te ajude. Aí, vamos dizer assim, vai ter pais que, eu preciso de um terapeuta. Ok, tudo bem. Outros precisam de um psicólogo, outros precisam de um, sei lá, de um pastor, de uma igreja, de uma ministra, não sei. Cada um vai procurar o que cabe a si. Mas eu aconselho a fazer, a buscar, que vai ser uma benção. E nessa questão que tu falou aí, de a gente poder tentar romper esse bloqueio, eu acho que tem que ter muita coragem. E tirar o orgulho. O homem, ele é muito orgulhoso. Diz que o homem não chora, né? Mas o homem é o que mais chora. Você pode ter certeza que o homem chora. Então a gente precisa tirar o orgulho e buscar o que a gente precisa melhorar para a gente romper tudo isso. Tudo são barreiras na nossa vida. E a gente tem que identificar que aquela barreira está nos prejudicando. E o que a gente vai fazer? Pega um conselho de alguém que seja uma boa pessoa, um bom pai, um bom marido, né? E, e segue o exemplo. Segue o exemplo de boas pessoas. Isso vai te ajudar bastante também. Eu acho que é isso. Top demais, hein? Né? Falei pra você que cada podcast é um podcast, né? Cada podcast é uma chave que vira na nossa vida. Então hoje estamos aprendendo muito aqui com o Jonas, né? Tá um tempo maravilhoso. É difícil de terminar, vou dizer pra você. Quanto é bom a gente realmente poder aprender, né? Aprendendo. Porque a gente sempre tem que estar, como o Jonas falou. Também acredito muito que isso é o orgulho. Nós de voltar atrás, de reconhecimento, de poder reconhecer os nossos erros e falhas, enfim, né? Ou poder voltar atrás para consertar, né? Mas que bom mesmo que tem oportunidade, né, Jonas, de poder fazer de novo, acertar, ou se tiver de alguma forma, né, resolver a situação e voltar novamente, né? Mas bênção de Deus. Tá sendo top demais. E Jonas, estamos indo para nossas considerações finais. E eu sei que você deu muitas ideias, muitos direcionamentos aqui. Sei que vai ser transformador, assim, para muitos homens. Quer dizer, para você, estou aqui, aprendi muito contigo, muito mesmo. E quero já assistir novamente para pegar mais detalhes que aqui a gente não consegue anotar, né? E você que está em casa, você que está assistindo, onde você estiver, né? Anota que, né, algum detalhe que você pegou. Que às vezes é um detalhe que vai mudar toda a sua vida. Às vezes é um detalhe que essas dificuldades que você está passando hoje, ou dificuldade que você pode passar lá na frente. Você vai lembrar de um podcast, vai lembrar de dois rapazes que estavam conversando e que saiu coisa boa, coisas que pode ser transformador, né, que mudou as nossas vidas, que tem mudado a vida de muitas pessoas. E Jonas, e se você pudesse deixar mais um conselho? Você deixou muitos conselhos aqui. Muitos mesmo, mas algum conselho que está no teu coração. Se você pudesse deixar o teu conselho para milhares de pessoas agora. Podcast, né, internet, ela tem esse alcance. Às vezes a nossa voz chega em lugares que a gente nunca vai chegar. Talvez a nossa voz ela vai tocar em corações, em vidas de pessoas que talvez nós nunca iríamos imaginar onde essa mensagem vai chegar. E você poderia deixar mais uma mensagem, um conselho, uma oração? Eu não sei o que Deus colocar no teu coração para mais essa pessoa que está assistindo, para nós já partir para o encerramento, para o final do nosso podcast.
eu poderia deixar de mensagem: seja grato, seja verdadeiro, seja sincero, não, não vá, não faça coisas com, não faça as coisas erradas com alguma orientação que não foi legal para tua vida. A gente é muito influenciado às vezes por pessoas e a gente tem que prestar atenção quem tá falando com nós. É que nem com Deus. Quando a gente fala com Deus, a gente escuta o que a gente quer fazer ou o que ele manda fazer. O que que a gente tem que observar? Esses detalhes. Que nem tu falou, os detalhes fazem a diferença. A gente vai errar, eu erro, eu não sou perfeito. Eu falei tudo isso daqui, mas tudo coisa que eu errei. E eu pego cada dia como lição. E eu quero ser uma melhor pessoa, um melhor marido, um melhor pai, mas eu também erro. E tudo isso que eu falei pra vocês, eu também acabo me corrigindo em algum momento da minha vida, algum momento da semana. Ah, errei em tal coisa. E eu preciso não cometer o mesmo erro. Então, o conselho que eu dou para as pessoas: seja grato, respeite os pais, ame seu filho, ame a sua família e busque a Deus. Isso, isso já vai ser assim, ó, uma mudança muito boa na tua vida. E ande com pessoas que façam teu crescimento. Pessoas que tu vê lá, olha, aquele lá é uma boa família, é um bom pai, né? É um bom amigo, né? Que a gente tem que se cercar de pessoas boas, não de pessoas que queiram só estar contigo. Será que vale a pena tu só estar com a pessoa naquele momento ou pessoas que vão querer estar sempre contigo em algum momento da vida? Então, o conselho que eu dou. E perdoe-me, né? Perdoe as pessoas. Eu sou um cara muito difícil de perdoar. Porque é uma coisa que eu tô tratando em mim e acredito que vai acabar esse negócio de perdão. Muitas pessoas não sabem, eu fiquei 8 anos sem falar com meu pai e a gente se perdoou. Então, a gente precisa ter um entendimento de poder fazer o melhor para as pessoas, poder fazer o melhor para nossos filhos, para nossa família e estar com boas pessoas, pessoas de Deus, né? Deus coloca pessoas de tudo quanto é lugar para a gente estar próximo. E às vezes a gente tem pessoas da família ou até amigos que não fazem um terço do que as pessoas estranhas fazem, né? Então a gente precisa entender que Deus coloca pessoas na nossa vida e ao mesmo tempo ele tira, porque aquela pessoa não é que ela vai fazer mal, é que ela não vai te dar crescimento. E quando a gente tá com Deus, a gente tem que crescer todo dia em alguma coisa. Ou é na leitura, é na oração, ou é em servir, em algum momento, ou em ajudar, enfim. E a gente precisa de pessoas que dê direcionamento para nós e pegar boas pessoas. E tem muitas boas pessoas aí que querem ajudar, que têm o coração disposto e a gente precisa entender o quanto a gente é amado. Acho que é isso aí. Glória a Deus. Bênção de Deus. Então, né, quero agradecer você. Também queremos agradecer aos nossos pastores, né, pastor Marlon, pastora Juscelia, também os pastores, né, do Jonas também, Márcio, né, pastor Andréia. Então, são pessoas que andam com a gente, nos acolheram, nos ensinam também. Então, somos gratos, como o Jonas falou. E também grato à sua vida também por poder estar conosco até esse momento, até agora, né, escutando, deixando, né, Deus falar no teu coração, pegando dicas, conselhos. E como o Jonas falou, né, esses conselhos aí, busque Deus, então busque pessoas boas. Então, quer dizer para você, estamos muito felizes, estamos partindo para o encerramento, mas se esse podcast foi bom para você, se te trouxe algo diferente sobre a tua vida, se você entendeu algumas chaves que pode abrir o teu destino, abrir uma nova etapa da sua vida, se foi bom, quero pedir para você, compartilha. A gente não está atrás de seguidores, não estamos atrás de visualizações, mas nós estamos realmente trazendo uma mensagem. E a mensagem, ela é boa, porque a mensagem ela não é nossa. Essa mensagem é de Deus.
Então, seja um semeador, manda para pais, para famílias, talvez esteja com dificuldade, ou talvez pessoas que gostariam, né, de entender ou de ter uma oportunidade de poder ter mais entendimento aí de como ser uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia, né? Então, quero agradecer o Jonas mais uma vez. Obrigado, Jonas, por esse tempo. Tempo maravilhoso. Que tempo lindo de Deus. É difícil terminar um podcast desse. São coisas naturais, né? São coisas o que a gente está vivendo, o que a gente já passou. Então não é nada inventado, não é nada vamos fazer assim. Não, foi tudo vida. Estamos falando aqui de vidas, né? Então obrigado por essa oportunidade, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez no nosso estúdio. E quero dizer para você que tá em casa. Tá em casa, né? Sei que não vai ser a última, mas que venha muitos e muito tempo aí juntos aqui, aprendendo, batendo um bate-papo, juntos aqui com essa galera que está nos assistindo aí. Então, obrigado por esse tempo, Jonas.